Olá! Hoje a gente começa conectando um momento cultural que deu o que falar, né? O Globo de Ouro para Fernanda Torres, interpretando a Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. Uma figura incrível, a Eunice. Exato. E a história dela como defensora dos direitos humanos, especialmente uma luta talvez menos conhecida pelo povo Zoró, lá nos anos 80, serve como uma ponte, sabe, para a gente entender os desafios de hoje no Brasil. É uma ótima conexão. Porque é tudo muito misturado. Política, tensões sociais, pressões de fora. Perfeito. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: tentar desemaranhar um pouco essa teia de acontecimentos recentes no Brasil. Ver como o cenário interno conversa ou, às vezes, bate de frente com as forças globais. Certo. A gente vai analisar notícias, claro, mas também relatos, opiniões de especialistas, cobrindo política, justiça, meio ambiente, tecnologia. Tá tudo meio ligado, né? Todo conectado. E para facilitar, vamos organizar por temas para tentar deixar essas conexões mais claras. Ótimo. Então, vamos começar pela política interna mesmo, que teve, nossa, bastante coisa acontecendo. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, denunciou formalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. E sua denúncia foi por tentativa de golpe de Estado e outros crimes bem graves. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa. E não só ele, né? Alguns generais, o ex-ajudante Mauro Cid também foram denunciados. Na prática, o que essa denúncia significa agora? Bom, ela formaliza acusações muito sérias e coloca o caso nas mãos da primeira turma do STF, do Supremo. É lá que vai tramitar. Entendi. A defesa do Bolsonaro, claro, nega tudo. Diz que a denúncia é inepta, que se baseia demais na delação do Mauro Cid, que eles contestam. Certo. Mas, assim, para além da estratégia de defesa, tem um debate jurídico importante rolando. O jurista Auri Lopes Júnior, por exemplo, ele acha a denúncia robusta em termos de provas, sabe? Uhum. Mas ele levanta duas questões. Primeiro, se o STF seria mesmo o foro correto para julgar, já que o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E segundo, ele aponta uma possível suspeição do ministro Alexandre de Moraes, porque ele mesmo foi um dos alvos das ameaças que estão sendo investigadas, né? Faz sentido a dúvida. E essa história toda não ficou só aqui, né? Teve repercussão lá fora. Ah, com certeza. Jornais como o New York Times, The Guardian deram bastante destaque e fizeram uma comparação interessante com a situação do Donald Trump nos Estados Unidos. Que assim que voltou ao poder já agiu rápido para perdoar aliados envolvidos lá na invasão do Capitólio. Exatamente. É um contraste bem forte com o que está acontecendo aqui. Lá, um perdão rápido, aqui uma denúncia formal sendo processada no Supremo. Mencionaram até aquele suposto plano, o punhal verde e amarelo. Nossa! E enquanto o judiciário analisa isso tudo, o Congresso não para, né? Hugo Mota assumiu a presidência da Câmara. Sim, e ele foi eleito com um apoio bem amplo, o que já mostra a força do Centrão. Mas as primeiras declarações dele acendem um alerta, sabe? Ele deu uma minimizada na gravidade do 8 de janeiro, criticou o prazo de 8 anos da lei da ficha limpa. E isso parece agradar a gregos e troianos, ou melhor, ao Centrão e aos bolsonaristas. Exatamente. É um aceno claro para o bolsonarismo, ao mesmo tempo que fortalece a posição do Centrão, que adora usar essa polarização para quê? Para avançar a própria agenda. Emendas, controle da pauta na Câmara, aquele jogo de sempre. E falando nessa crítica à ficha limpa, surgiu mesmo uma proposta concreta, né? Do deputado Bibo Nunes, do PL. Isso, um projeto de lei complementar o PLP 141/2023. A ideia é reduzir o prazo de inelegibilidade de 8 para apenas 2 anos. Se isso passa... Se passar, pode tornar o Bolsonaro elegível de novo já em 2026. E o Hugo Mota, o novo presidente da Câmara, já disse que topa discutir, que acha 8 anos muito longo. Parece tudo muito bem articulado, né? Nossa, um movimento bem calculado nesse xadrez para 2026. Sem dúvida. É uma peça-chave nesse tabuleiro. E olha só como as coisas se conectam. Essas tensões internas aqui batem diretamente com a volta do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Como assim? Uma das primeiras áreas de impacto, claro, é a imigração. A gente viu relatos bem duros de brasileiros sendo deportados sob as novas regras mais rígidas dele.
Teve aquele caso do casal que vendeu tudo aqui no Brasil, foi para lá e acabou mandado de volta em voos com condições bem precárias, algemados, né? Histórias bem tristes. Muito. O governo brasileiro até protestou no começo, criou a Operação Acolhida para receber essas pessoas, mas a pressão americana é enorme. E o curioso, ou talvez irônico, é que ao mesmo tempo que tem gente sendo deportada assim, tem outro fluxo acontecendo, né? De brasileiros super qualificados indo para os Estados Unidos. Exato. É o fluxo contrário. Pessoas com vistos especiais, tipo EB1, EB2, que são para profissionais com habilidades extraordinárias, pesquisadores, engenheiros, cientistas de dados. Gente que tem muita formação. Muita. São pessoas buscando salários melhores, claro, segurança também, mas principalmente, olha só, oportunidades e financiamento para pesquisa, coisa que eles sentem que falta aqui no Brasil. É a famosa fuga de cérebros. E isso tem um impacto grande aqui, né? Enorme. Cidades como Governador Valadares, em Minas, que já tem um histórico de imigração, acabam vendo os dois lados dessa moeda. A deportação de quem tentou a vida lá sem a documentação e a saída desses talentos super qualificados. É um dreno de capital humano para o país. Complicado. E a relação com o Trump também mexe com a nossa economia, né? Ele já falou sobre a possibilidade de tarifas sobre produtos brasileiros. Já acenou com isso. Lembra do que ele fez com o aço e o alumínio no passado? Lembro, sim, foi uma briga. Pois é. O Brasil talvez não tenha sido o primeiro alvo agora. Talvez por causa da nossa balança comercial, que é favorável a eles em alguns setores. Mas a ameaça está no ar. E como o Brasil reagiria? Olha, o presidente Lula já falou em reciprocidade, né? Mas os especialistas acham que é mais uma questão de tempo até o Brasil entrar na mira de verdade. Não só por questão econômica pura, mas também como uma forma de pressão geopolítica, sabe? Ainda mais com a questão dos BRICS, a discussão sobre usar outras moedas. Entendi. E quais setores seriam mais vulneráveis? O de aço e o alumínio, de novo, são os mais óbvios. E essa pressão externa chega num momento em que a economia interna já está sensível. A taxa Selic, nossos juros básicos, voltou a ficar entre as mais altas do mundo em termos reais. Mesmo com a Argentina cortando os juros deles, né? Exato. Isso reflete a preocupação do Banco Central com a inflação, que ainda não cedeu totalmente, e também com a questão fiscal, as contas do governo. E essa sensibilidade toda ficou muito clara naquele episódio recente da taxação do Pix, né? Foi uma confusão. Nossa, foi um exemplo perfeito de como as coisas podem sair do controle. Era para ser uma mudança técnica, uma coisa burocrática interna do Banco Central. E virou uma crise de comunicação gigantesca. Exato. Por causa de desinformação que correu solta online, um vídeo de um deputado, anúncios pagos pela oposição, tudo espalhando a ideia falsa de que o governo ia taxar as transações do Pix para todo mundo. O que não era verdade. Não era, mas a narrativa pegou. O governo demorou para reagir de forma eficaz e, no fim, para apagar o incêndio, acabou revogando a medida técnica. Foi, assim, um banho de água fria. Mostrou a vulnerabilidade à desinformação e o poder dessas campanhas orquestradas. E a tecnologia é outro campo onde a agenda do Trump bate de frente com a do Brasil, né? Totalmente. O Trump e os aliados dele, incluindo figuras como o Elon Musk, do X, e o Mark Zuckerberg, do Facebook, defendem muito menos regulação para as Big Techs, menos regras, mais liberdade para elas. Que é justamente o oposto do que o governo Lula e o STF vem tentando fazer aqui, com iniciativas como o PL das Fake News, buscando mais responsabilidade das plataformas. Exatamente. E essa divergência já causou faíscas bem sérias. A gente lembra do conflito direto entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, que acabou levando até a suspensão do X, o antigo Twitter, aqui no Brasil por um tempo. Foi um caso bem tenso. Muito. E agora, com o Trump de volta na Casa Branca, a expectativa é que essa pressão dos Estados Unidos aumente. Parlamentares republicanos como Marco Rubio já criticaram as ações do STF. O argumento deles é sempre a defesa da liberdade de expressão. Mas aqui o foco é combater a desinformação e os ataques à democracia, né? É um equilíbrio difícil. Extremamente difícil. A diplomacia brasileira está literalmente pisando em ovos nessa questão. É uma área de atrito potencial muito grande. E para fechar essa parte das conexões internacionais, tem a Venezuela. O Maduro tomou posse,
Mas o Brasil, seguindo a linha dos Estados Unidos e da União Europeia, não reconheceu a validade da eleição. Como fica a relação agora? Fica numa situação delicada, uma espécie de ambiguidade criativa, como alguns diplomatas chamam, ou talvez um banho-maria. Como assim? O Brasil mantém as relações diplomáticas, mantém a embaixada aberta, continua a cooperação técnica em algumas áreas, porque tem interesses diretos ali, a fronteira, o comércio, os milhares de brasileiros que vivem lá. Certo, não dá para simplesmente cortar tudo. Não dá, mas ao mesmo tempo evita o engajamento político de alto nível com o governo Maduro. Não reconheceu a eleição. É um equilíbrio complicado. E a política do Trump para a Venezuela é outra incógnita. Ele pode apertar ainda mais as sanções ou pode buscar um certo pragmatismo por causa do petróleo. Depende do interesse do momento, né? Exato. E tudo isso acontece num cenário regional com várias outras eleições importantes vindo por aí. Equador, Bolívia, Chile, onde os temas de insegurança e economia estão pegando fogo. O Brasil precisa navegar nesse contexto todo. É realmente muito complexo. Agora, vamos mudar um pouco o foco, olhar mais para dentro do Brasil, mas ainda conectando com essa questão dos direitos. E aí a gente volta para a figura da Eunice Paiva. A luta dela pelos direitos indígenas, especialmente pelo povo Zoró. Como você disse, é um capítulo menos conhecido, mas fundamental. Fundamental é a palavra. Os Zoró, nos anos 80, estavam numa situação desesperadora. Quase foram extintos por doenças trazidas por invasores, madeireiros, garimpeiros. E lutavam pela demarcação das suas terras contra interesses econômicos muito poderosos na região. Uma luta de Davi contra Golias, praticamente. Totalmente. E aí entra a Eunice Paiva. O parecer jurídico que ela elaborou de forma muito cuidadosa e embasada foi absolutamente decisivo para garantir a demarcação da terra indígena Zoró. Isso é reconhecido hoje por lideranças importantes como o ancião Palian Zoró e por indigenistas que trabalharam diretamente com ela na época, como a Maria Inês Hargibs. E não foi uma luta pacífica, né? Teve violência, assassinato de lideranças como Yamine Suruí. Chegou a ponto de etnias que antes eram rivais terem que se unir para se defender. Exato. E antropólogos como a Beth Meindling destacam como a Eunice foi pioneira nisso. Ela usou o conhecimento jurídico dela, a influência que tinha, como uma ferramenta poderosa para defender não só os Zoró, mas também outros povos, como os Kayapó, e para questionar os impactos de grandes projetos como o Polo Noroeste. É um legado que ecoa forte até hoje. Um legado importantíssimo. E essa luta por direitos básicos, infelizmente, continua necessária em muitas outras frentes, né? Um caso recente que chamou muita atenção foi a inclusão da CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, na lista suja do trabalho análogo à escravidão. Pois é, foi um choque para muita gente. Como assim, uma empresa pública do governo de São Paulo na lista suja? Exato. Como isso aconteceu? Aconteceu por causa de trabalhadores que foram resgatados em condições degradantes, muito precárias, numa obra da CDHU em Itatiba, no interior de São Paulo. A obra era feita por uma empresa terceirizada, a Via Sol. Ah, então a responsabilidade não era direta da CDHU. Aí que está o ponto-chave. Antes, talvez, a CDHU conseguisse se esquivar, mas por causa de mudanças recentes na lei de terceirização e também pela interpretação do Ministério do Trabalho, a CDHU, como contratante principal, foi sim responsabilizada. É a primeira vez que um órgão público entra na lista por essa responsabilidade solidária na cadeia produtiva. Que marco importante. Muito importante. A CDHU contesta, diz que fiscalizava, mas a inclusão na lista é um sinal forte. E a lista suja é uma ferramenta crucial, né? Ela expõe as empresas e serve de pressão. E olha, os números gerais de resgates em 2024 mostram que o problema do trabalho análogo à escravidão continua grave no Brasil, principalmente na construção civil e na agricultura. O impacto que monitora isso sempre critica. É uma luta constante. E ainda nessa esfera da justiça, mas em outro tema, teve a CPMI do INSS pedindo a prisão de suspeitos de fraudes em benefícios. Sim, um desdobramento importante da investigação sobre fraudes previdenciárias. O pedido foi feito ao STF baseado em investigações da Polícia Federal e depoimentos, como do advogado Eli Cohen, que detalhou esquemas.
Mostra que há várias frentes tentando fiscalizar e buscar responsabilização por irregularidades. Certo. Agora mudando para a pauta ambiental, que também é outra área cheia de tensões internas e com repercussões gigantescas. O debate sobre explorar ou não petróleo na margem equatorial, lá perto da Foz do Amazonas. Esse é um nó difícil de desatar. De um lado, tem uma pressão muito clara, vinda de setores do governo Lula e do próprio presidente, para liberar a pesquisa de petróleo pela Petrobras naquela área. O argumento é o potencial econômico. E do outro lado? Do outro lado, tem o IBAMA, o órgão ambiental federal, que é responsável pela análise técnica do licenciamento, e o IBAMA tem sido cauteloso, apontando riscos e pedindo mais estudos. E essa tensão gerou críticas, né? A ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, foi bem direta. Foi sim. Ela criticou publicamente a postura do presidente Lula. Disse que ele errou ao pressionar o IBAMA, que isso acaba por apequenar a instituição técnica. Para ela, o processo todo ficou politizado desde o começo, o que não deveria acontecer num licenciamento ambiental sério. E essa briga toda não acaba atrapalhando os preparativos para a COP30, a grande conferência do clima que vai ser em Belém? Atrapalha muito, na visão da Isabela Teixeira. Ela alerta para vários desafios que o Brasil tem para essa COP. Primeiro, conseguir o tal financiamento climático prometido pelos países ricos. Segundo, engajar de verdade o setor privado brasileiro na agenda climática. E terceiro, e talvez o mais crítico, definir as metas climáticas do Brasil, as NDCs, de uma forma que elas conversem com o plano clima do governo e, principalmente, que sejam discutidas com a sociedade inteira, não só nos gabinetes de Brasília ou com quem vive na Amazônia. Falta essa integração, então. Falta. Ela critica justamente isso, que as NDCs atuais não estão bem integradas e que falta esse diálogo mais amplo. E aí a questão do petróleo na margem equatorial vira quase um símbolo dessa dificuldade do Brasil em conciliar o discurso da preservação com as pressões por desenvolvimento a qualquer custo. É um dilema constante. E ainda falando de ambiente, mas numa nota um pouco diferente, teve uma notícia que gerou muita simpatia, mas também um debate ético. O nascimento da ursa polar Nur, lá no Aquário de São Paulo. Ah, sim. Foi um evento super raro, inédito aqui na América Latina. Filhote da Aurora e do Peregrino. A equipe do Aquário comemorou muito, claro. Mas aí vieram as críticas. Vieram, acendeu toda aquela polêmica sobre manter animais de clima frio, como ursos polares, em cativeiro, ainda mais num país tropical como o Brasil. Ativistas e algumas organizações questionam o bem-estar desses animais, se o espaço é adequado, se isso tem um propósito real de conservação ou é só entretenimento. E o que o Aquário e os especialistas dizem? O Aquário defende que as condições de manejo são de ponta, que o recinto oferece o necessário para o bem-estar deles. E alguns especialistas em bem-estar animal e conservação, tipo o Robert Young e o Gregory Tyman, argumentam que, infelizmente, para esses animais nascidos em cativeiro ou resgatados, a vida na natureza não seria viável. E que o cativeiro, quando bem feito, pode ter um papel na educação ambiental e até como um backup genético para a espécie. O nome Nur significa luz, né? Traz essa ideia de esperança para a espécie que está muito ameaçada pelas mudanças climáticas lá no Ártico. Mas o debate sobre cativeiro, sobre zoológicos e aquários, esse continua bem vivo. É uma questão complexa mesmo. E saindo do cativeiro para falar de um lugar que está atraindo muita gente. João Pessoa, na Paraíba. A cidade está vivendo um verdadeiro boom turístico. Tá mesmo, surpreendente, né? João Pessoa sempre foi bonita, mas ficava meio à sombra de Recife e Natal ali do lado. Agora disparou. Tá direto nos rankings de destinos mais procurados, hotéis lotados, o aeroporto batendo recorde de passageiros e até a população da cidade está crescendo rápido. E o que explica esse sucesso todo, assim, de repente? É uma combinação de fatores, sabe? A beleza natural, as praias, isso sempre existiu. Mas agora parece que juntou com um trabalho de marketing mais forte, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Teve muito investimento novo em hotéis, restaurantes, serviços. Tem o fator novidade também, gente buscando lugares diferentes depois da pandemia. E as redes sociais, claro, ajudam a bombar a imagem do lugar.
É um boom que demorou um pouco mais para chegar lá, então. Exatamente, um boom tardio em comparação com as vizinhas mais famosas. Mas esse tipo de crescimento muito rápido costuma trazer problemas, né? A gente vê isso em vários lugares. Com certeza. E já está começando a aparecer por lá. O trânsito piorou muito, o custo de vida está subindo, a especulação imobiliária está forte e tem um projeto gigante, o Polo Turístico Cabo Branco, com planos para resorts, parques temáticos, numa área que tem Mata Atlântica preservada. Isso está gerando muita preocupação socioambiental. Qual o risco? O risco é repetir os erros de outros destinos turísticos que cresceram sem planejamento adequado, sabe? Comprometendo o meio ambiente, a qualidade de vida dos moradores locais e até a própria experiência do turista a longo prazo. O desafio para João Pessoa agora é conseguir gerenciar esse crescimento de forma sustentável, aprender com os erros dos outros. Um desafio enorme. Bom, entrando agora na nossa reta final, vamos dar uma olhada em questões mais do cotidiano que surgiram recentemente nas notícias. Na área de tecnologia e educação, começou a valer a lei que proíbe celulares nas escolas públicas de São Paulo. Como está sendo isso na prática? Olha, pelo que a gente ouviu, está sendo com dificuldades, principalmente nas escolas públicas. Muitos relatos de falta de um plano claro de como fazer isso funcionar, sabe? Onde guardar os aparelhos, quem é responsável se algo acontecer. Os professores estão preocupados com mais essa tarefa. E nas escolas particulares? Em algumas particulares que já tinham regras parecidas antes e têm mais estrutura, mais pessoal, a coisa parece fluir melhor. Eles relatam que os alunos estão participando mais de outras atividades, interagindo mais. Mas tem especialistas, como o psicólogo Cristiano Nabuco, que olham para a lei com preocupação. Por quê? Isso, ele se preocupa com as exceções que a lei permite, que podem virar brechas, e de forma mais ampla, com o impacto geral da dependência das telas no desenvolvimento cerebral, na saúde mental dos jovens. A proibição na escola é uma medida, mas o problema é maior, né? Sem dúvida. Outro conflito envolvendo tecnologia, mas agora na mobilidade urbana. A questão dos mototáxis por aplicativo em São Paulo. Uma briga entre a prefeitura e os aplicativos. Isso, uma confusão. A Prefeitura de São Paulo proibiu o serviço, com base principalmente na questão da segurança. O argumento é o altíssimo número de acidentes e mortes envolvendo motociclistas na cidade. Mas os aplicativos como Uber e 99 lançaram o serviço mesmo assim. Lançaram. Eles se baseiam numa lei federal que, segundo eles, permitiria um serviço. E aí começou uma batalha judicial. A prefeitura foca no risco, que é inegável. Moto é perigoso em São Paulo. E qual o argumento dos aplicativos e dos próprios mototaxistas? Eles defendem que é uma alternativa importante de renda para muita gente e uma opção de transporte mais barata e às vezes mais rápida, especialmente para quem mora na periferia. Alguns até argumentam que é mais seguro do que andar a pé em certas áreas por causa de assaltos. E eles cobram da prefeitura, em vez de proibir, que investa mais em segurança e infraestrutura para motos, como a faixa azul, melhorar o asfalto. E o que dizem os especialistas em trânsito? Eles concordam que moto é intrinsecamente mais arriscada, não tem jeito. Mas a solução não é simples. Proibir totalmente pode gerar outros problemas sociais e de mobilidade. O ideal, segundo eles, seria um pacote de medidas, gestão de velocidade mais rigorosa, fiscalização de verdade, melhoria da infraestrutura viária e, sim, uma regulação clara do serviço, definindo regras de segurança, equipamentos. Já tentaram isso em outros lugares? Sim, com resultados mistos. Fortaleza, por exemplo, regulamentou, mas viu um aumento nos acidentes com passageiros de moto depois disso. Nova York tem regras bem específicas. Não tem fórmula mágica. Precisa de uma abordagem integrada. Entendi. E ainda na tecnologia, para fechar esse bloco, teve aquele susto coletivo com o alerta falso de terremoto que apareceu nos celulares Android em São Paulo, Rio, Minas. O que foi aquilo? Foi um erro, um alarme falso mesmo. O sistema do Google, que usa os acelerômetros dos próprios celulares para tentar detectar tremores de terra e alertar a população, acabou detectando algum sinal, não se sabe exatamente o que, e disparou o alerta para milhões de pessoas. Gerou um pânico danado, né? Imagina, muita gente ficou assustada, correu para as redes sociais para entender.
O Google rapidamente percebeu o erro, desativou o sistema aqui no Brasil por enquanto e pediu desculpas. Mostrou o potencial dessa tecnologia para alertas rápidos, mas também o risco de falhas e de causar pânico desnecessário. Tecnologia tem dessas. Bom, para a gente fechando, vamos passar por alguns recortes culturais e sociais que também apareceram nas nossas fontes. A gente começou falando da Fernanda Torres premiada, né? Isso. E outro tema curioso que surgiu foi a tal Guerra dos Bonés. Quem diria que um boné daria tanto pano para manga? Pois é. Virou quase um acessório de declaração política, né? O Lula usando o boné "O Brasil voltou", o Tarcísio imitando o boné vermelho do Trump, os bolsonaristas com bonés tipo "comida barata". E não só políticos. Artistas como a Lineker, a própria Fernanda Torres usou um escrito "A vida presta". Exato. O boné deixou de ser só para proteger do sol ou um item de moda, virou um outdoor ambulante de mensagens. E a indústria de bonés, lá em Apucarana, no Paraná, que é um polo disso, sentiu essa demanda por customização política. É interessante lembrar que o boné do MST já era um símbolo político forte há muito tempo, né? Agora a coisa se espalhou. Verdade. Outro ponto curioso que mencionaram foi a data do carnaval. Ah, sim. Aquela explicação de por que o carnaval não tem data fixa, né? Porque depende da Páscoa, que por sua vez depende da Lua. E aí comentaram sobre a ideia do Papa Francisco de, quem sabe, fixar a data da Páscoa. Se isso acontecesse, o nosso carnaval também ganharia uma data fixa. Seria uma mudança em tanto. E lembraram também que, apesar de ser a maior festa do país, o carnaval não é tecnicamente um feriado nacional. Na maioria dos lugares, é ponto facultativo. Curioso, né? Muito curioso. E, infelizmente, para fechar, um alerta na área de segurança que também apareceu. Sim, um dado preocupante sobre acidentes aéreos. Houve um aumento significativo nos acidentes fatais com aviões de pequeno porte em 2024. Foi o maior número em 8 anos. E qual a causa principal? Segundo os dados oficiais do CENIPA, o órgão que investiga acidentes aéreos, a causa predominante continua sendo a falha humana, seja relacionada ao desempenho técnico do piloto, tipo erro de julgamento ou de procedimento, ou a fatores psicológicos, como estresse, fadiga. É um ponto de atenção importante para a aviação geral. Nossa, quanta coisa interligada mesmo. Se a gente tentar amarrar tudo isso que a gente conversou, o que parece emergir é um Brasil navegando em disputas políticas internas muito intensas, né? Como a gente viu no caso Bolsonaro na dinâmica do Congresso. Exatamente. Uma polarização que continua muito forte. E, ao mesmo tempo, o país está sofrendo pressões externas bem significativas, seja da política americana com a volta do Trump, seja da economia global com os juros altos, seja da influência cada vez maior das Big Techs. E essa equação complexa de política e economia se cruza o tempo todo com desafios sociais e ambientais que são muito profundos aqui dentro. O tempo todo. A luta histórica e superatual pelos direitos indígenas que a história da Eunice Paiva ilustra tão bem. O combate a formas modernas de escravidão, como no caso da Seduco, o dilema enorme entre explorar recursos naturais, como o petróleo na Amazônia, e a necessidade urgente de preservar. Os desafios do crescimento desordenado das cidades, como em João Pessoa, e todas as novas questões que a tecnologia traz para o nosso dia a dia, da escola ao transporte. É muita coisa junta. Diante desse cenário todo, tão interconectado, talvez a grande questão não seja nem apontar qual área é a mais crítica, sabe? Mas sim tentar entender como essas áreas todas se influenciam mutuamente. Exato, é a dinâmica entre elas que é o ponto-chave. E essa complexidade toda acaba levantando novas perguntas, né? Sobre como a gente consegue processar tanta informação diferente, às vezes contraditória, e formar visões mais bem fundamentadas num ambiente que muda o tempo todo, tão rápido. Exatamente. Acho que o ponto final é esse. A compreensão dessas conexões todas exige da gente uma atenção constante, sabe? Um olhar crítico, buscando sempre diferentes ângulos, diferentes fontes, para tentar montar um panorama um pouco mais fiel dessa realidade brasileira que é tão dinâmica, tão cheia de desafios, mas também de possibilidades. É um exercício contínuo.